É notório ver o desvio de finalidade no emprego de verbas públicas destinadas aos projetos sociais. As exigências impostas aos servidores temporários configuram nítido excesso das prerrogativas da administração pública, violando a isonomia que deve pautar a disputa eleitoral. A conduta dos investigados ao instrumentalizar a máquina pública para fins de promoção eleitoreira amolda-se, assim, a conduta vedada no artigo 73(2) da Lei 9.504, a ser sancionada com a multa prevista no artigo 73, parágrafo 4 da Lei das Eleições. Da responsabilidade dos recorridos, a sistemática empreendida configurou um mecanismo de destruição de recursos à margem da transparência e dos controles institucionais, cujo objetivo não era atender ao interesse público, mas sim criar uma rede de apoiadores remunerados com verbas estaduais e promover a imagem do governador e de seus aliados nas redes sociais em inaugurações de novas unidades e projetos sociais. Cláudio Castro, então governador do Rio, candidato à reeleição, aparece em uma posição central na arquitetura e execução do esquema ilícito. Utilizando-se de suas prerrogativas do chefe do Executivo, não apenas anuiu com as práticas, mas as autorizou, além de ter editado normativos que viabilizaram as irregularidades. A edição do decreto, em março de 22, que alterou a estrutura e as atribuições da CEPERJ, permitiu a contratação precária de milhares de indivíduos sob um falso interesse público. Tal manobra ocorrida em ano em que se realizou o pleito demonstra a descentralização da execução dos projetos sociais, constitui uma estratégia institucional deliberada visando a reeleição. A sua presença no lançamento e na divulgação dos projetos sociais, atrelando a eles sua imagem, reforça o viés eleitoreiro dessas ações. Por todo o panorama desmendado nos autos, entendo que as condutas perpetradas por Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar, Gabriel Lopes, cada qual na sua esfera de poder decisório, concorreram de forma determinante para a configuração de abusos de poder político e econômico, em amplitude e gravidade que comprometeu a normalidade e a legitimidade das eleições de 22 no Estado do Rio, bem como em conduta vedada a agentes públicos. As responsabilidades dos investigados se assentam na consciente instrumentalização da máquina administrativa e no dispêndio irregular de recursos públicos com o fim princípio de obter dividendos eleitorais em afronta aos princípios que regem a administração pública e o processo eleitoral. Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes exerceram papéis determinantes na sistemática irregular de ampliação e financiamento de projetos sociais, razão pela qual a multa deve ser aplicada a esses agentes públicos no patamar máximo previsto no artigo 73, parágrafo 4 da Lei 9.504. Eu entendo, embora conste aqui desse voto, a imposição de multa a Thiago Pamplona, de fato, não consta nenhum ato praticado especificamente por ele. Então, eu vou alterar o voto aqui, porque eu entendo que ele próprio não há nenhuma alegação aqui de que ele tenha praticado uma conduta vedada. Face do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto por Marcelo Freixo pela coligação A Vida Vai Melhorar e, de outra parte, dou provimento aos recursos extraordinários do Ministério Público para cassar os diplomas de Cláudio Castro e de Thiago Pamplona dos cargos de governador e vice e do diploma de Rodrigo Bacelar no cargo de deputado estadual no citado pleito. Declarar a inelegibilidade de Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar e Gabriel Lopes. Determinar as eleições para os referidos cargos e majoritários e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual. Eu estou verificando aqui que a razão de ser da condenação do vice-governador Thiago Pamplona é o benefício eleitoral que obteve com as práticas ilícitas. Então, eu vou fixar multa individual no patamar máximo para Cláudio Bonfim, Rodrigo Bacelar e Gabriel Lopes e no valor de 100 mil FIR e a multa de
no menor patamar cabível para Tiago Pamplona pela prática de conduta vedada no artigo 73(2) da referida norma. Comunique-se com urgência, quando finalizar esse julgamento, ao TRE para fins de cumprimento imediato do acordo, inclusive quanto à adoção de providências para a realização de novas eleições. É como voto, senhora presidente. Então, retificando, eu vou impor a multa ao Tiago Pamplona, mas no valor, no percentual mínimo previsto em lei. E os outros é 100 mil FIR. Agradeço a Vossa Excelência pelo cuidadoso... Sensacional, a relatora votou para caçar o Cláudio Castro. Sensacional. Do ministro Antônio Carlos Ferreira. Sensacional. Agora vamos para o segundo voto. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu confirmo, então, aqui o que eu já havia adiantado, meu pedido de vista, para que eu e os demais ministros possamos melhor refletir sobre o processo e sobre o voto da ministra Isabel Galotti, a quem eu cumprimento. Agradeço a Vossa Excelência. Eu indago da senhora ministra Estela e dos senhores ministros se aguardam um pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. Então, proclamo o resultado provisório, no estado em que se está o processo, que, após o voto da ministra relatora Isabel Galotti, que não conhecia do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo pela coligação A Vida Vai Melhorar, e deu provimento aos recursos ordinários do Ministério Público para 1. Cassar os diplomas de Cláudio Bonfim de Castro e Silva e de Tiago Pampolha Gonçalves dos cargos de governador e vice-governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2022 e do diploma de Rodrigo da Silva Bacelar no cargo de deputado estadual naquele pleito. 2. Declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes. 3. Determinar a realização de novas eleições para aqueles cargos majoritários e a retotalização de votos para o cargo de deputado estadual. E 4. Aplicar multa individual no patamar máximo de 100 mil FIR, na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, para Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, e multa de 50 mil OFIR para Tiago Pampolha Gonçalves, pela prática de conduta vedada na forma do inciso 2 do artigo 73 daquela norma, e comunicar com urgência ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio para cumprimento imediato do acordo, inclusive quanto à atenção de previdências para a realização de novas eleições na forma do artigo 224 do Código Eleitoral. Pediu visto o ministro Antônio Carlos Ferreira. Aguardo os demais. Ministra Carmen, pois não. Eu peço licença para dizer que o dispositivo do voto em relação ao Tiago Pamplona está em 50 mil FIR, mas eu, considerando que realmente ele está sendo penalizado com a multa apenas por causa do benefício obtido, que a lei prevê como causa, eu entendo de fixar a multa em relação a ele no patamar mínimo. E o ministro Floriano, aqui ao meu lado, já fez a conta e diz que esse patamar mínimo é 10 mil reais. Então, sim, eu adequo. Quanto a retifica-se o que consta onde está, fica assim, multa no percentual máximo, 100 mil para Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Gabriel. Sim, e multa de 10 mil reais. De 10 mil reais para Tiago Pamplona Gonçalves. Meus amigos e minhas amigas, você acabou de ver aí um voto muito bem feito, né, de uma ministra do TSE, condenando o Cláudio Castro à perca do mandato de governador, é importante, e mandando nele uma multa de 100 mil reais. Agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, meta o dedo no like, por gentileza, deixe seu comentário e passe adiante.